Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a grande vitória do Atlético Paranaense contra o Flamengo, 3-0. O Furacão venceu bem demais ali em Cariacica, fora de casa, jogo com mando de campo do Flamengo. Uma vitória, a gente pode dizer, surpreendente, né, pelo resultado que o Atlético fez, jogando com alguns desfalques. Eu acredito que todos os méritos possíveis para o Atlético, a manchete, os parabéns em si é pela vitória do Atlético e não a derrota do Flamengo, o Flamengo que perdeu. Acredito que o Atlético merece todo o reconhecimento possível, tem que começar falando por esse lado, porque nem tudo é sobre o Flamengo sempre. Tem outros caras trabalhando do outro lado, outro time que venceu e venceu bem, e acredito que o Atlético também merece todo o destaque possível nesse vídeo, embora eu também vou falar muito sobre o Flamengo nessa resenha. Então fica conectado aqui comigo que eu tenho algumas considerações bem importantes sobre essa vitória do Atlético, essa derrota do Flamengo, a maneira que o Flamengo perdeu. Vou te convidar a ficar bem conectado comigo nessa resenha, em tudo que eu tenho para dizer, até porque tem coisas aqui muito importantes que merecem ficarem bem destacadas aqui sobre essa partida. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, a goleada do Atlético, a derrota do Flamengo, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Falo isso a cada resenha, você que me acompanha aqui diariamente deve estar acostumado, sempre deve achar que é algo repetitivo, algo decorado, que eu tô lendo alguma coisa, porque sempre quando eu vou... Na verdade, antes de eu falar para valer sobre o assunto do vídeo, eu comento essas coisas todas, e é só porque eu tô com a meta para bater 1000 inscritos aqui no canal, falta muito pouco, sabe? Já estive bem distante desse número, agora é menos de 100 inscritos, então tô nessa correria diariamente, espalhando para várias pessoas aí para ver se consigo bater essa primeira meta, sabe, no canal. Então, clica nesse botão vermelho aí, faça inscrição, fortalece a correria, abraça esse projeto, dá uma moral, dá uma olhadinha nas playlists do canal, tem a parte ali só sobre o Flamengo, tem ali outros clubes grandes, que são resenhas que eu gravei, jogos importantes sobre o Atlético Paranaense. Eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Rapaziada, uma baita vitória do Atlético, o Atlético muito bem em campo, fez uma partida bem segura. O jogo que o Atlético jogou com tranquilidade, o Atlético conseguiu trocar passe, conseguiu pisar no campo de ataque, até tipo um resultado que muitas pessoas talvez não esperavam, né? Porque o Atlético foi sem Vitor Roque, o principal jogador do time na temporada, sem Fernandinho, sabe? O Atlético foi com muito desfalque para esse jogo, o próprio Canop também com a seleção, enfim, mas o Atlético conseguiu fazer um bom jogo, sabe? Eu acredito que até o treinador, que eu já questionei outras vezes aqui na minha resenha no canal, que esse treinador do Atlético não me agrada, sabe? Até o treinador conseguiu fazer o time jogar bem nessa partida contra o Flamengo, sabe? Então eu acredito que tem que começar falando sobre o Atlético nesse jogo, não tem nem como não destacar a grande vitória do Atlético sobre o Flamengo, 3-0, que podia ser até demais, devido ao domínio, ao que o Atlético jogou, o que o Atlético construiu de jogadas, o que o Atlético teve de chances para marcar mais gols, sabe? Então, todos os méritos possíveis ao Atlético, inclusive que é um time muito enjoado, um time que sempre dificulta quando joga contra o Flamengo, não só ficou comprovado, não só na Arena da Baixada, mas também quando joga fora, muitas vezes já complicou aqui no Maracanã, hoje em Cariacica fez simplesmente o estrago, passou o Furacão por cima ali do Flamengo e todas essas coisas. Então, o Atlético sempre é aquele time enjoado que consegue resultado incrível, muitas vezes resultado que ninguém espera, eles vão lá e conseguem. Então, o Atlético merece todos os méritos possíveis essa vitória, porque foi muito bem em campo mesmo, poderia ter feito muito mais 3 gols. E sobre o Flamengo, rapaziada, sendo sincero, um desastre, sabe? O Flamengo hoje não jogou, o Flamengo não funcionou, foi terrível, foi horroroso, sem exagero, sabe? Porque foi um jogo que eu passei sufoco para assistir, sabe? Se não fosse o compromisso com vocês aqui, que eu escrevo depois da partida, desligava a televisão e ia botar uma série, fazer alguma coisa, porque como flamenguista ver esse jogo, caraca, foi um sofrimento absurdo, sabe? Porque é até impressionante quanto que o Flamengo cai de rendimento quando volta numa data FIFA, sabe? Mais uma data FIFA que o Flamengo volta a jogar e o Flamengo perde feio. A última data FIFA, se eu não me engano, o Flamengo perdeu feio pro Bragantino fora de casa. Hoje foi pro Atlético Paranaense. Então,
parada até maluca, difícil de explicar, assim, por que o Flamengo perde tão feio quando volta da data FIFA. Uma parada inexplicável, assim, sabe? E dentro de campo, o Flamengo perdido, São Paulo tentou algumas ideias que não deu certo, Davi Luiz de volante. Eu não acho que tem tão loucura, porque o Davi Luiz em muitos momentos da carreira já jogou mais avançado ali no meio, não é nenhuma loucura, mas, pô, Thiago Maia de lateral, pô, inexplicável, sabe? Fora o Everton Ribeiro também no banco, porque quando não tem um Arrascaeta, eu sempre cobro, não tem um Arrascaeta, bota o Everton Ribeiro, que é um cara que tem um meia de origem, com característica. Pode não ser aquele Everton Ribeiro que a gente conhece, mas é o Everton Ribeiro, que em um lance pode colocar um jogador na cara do gol e as coisas funcionarem, sabe? Então, São Paulo com umas escolhas muito malucas, sabe? Inventando em jogo importante, assim, sabe? Escolhas que deu errado, o Flamengo simplesmente não se encontrou em nenhum momento em campo. Até nesse segundo tempo melhorou um pouquinho, mas não aquela coisa toda. O Alan, que o São Paulo pediu tanto a contratação dele, o Flamengo gastou para ter o cara, o Alan no banco para improvisar o Davi Luiz. Então são escolhas que às vezes não dá para entender do treinador. Às vezes, se o simples muitas vezes não está funcionando, para que inventar, sabe? Então, São Paulo tem uma parcela muito grande de culpa da partida que o Flamengo fez, embora os jogadores também foi muito mal. Se você olhar individualmente o que o Gabigol jogou em campo, Vitor Hugo, pô, todo mundo, até no geral assim, pô, o Flamengo foi muito abaixo, sabe? Coletivamente, individualmente, e não só a culpa é do São Paulo, sabe? Então acredito que o São Paulo tem uma parcela de culpa, mas o time também por não ter jogado nada em campo, cada jogador também tem uma parcela de culpa muito grande, sabe? E outro detalhe que eu não posso passar despercebido, pô, o Flamengo fez uma loucura pra ter aquele goleiro argentino Rossi, e até hoje a gente não sabe se o cara é bom, se o cara é realmente o goleiro, se o cara é diferente, se o cara tem potencial, se o cara realmente agarra pra caraca, porque o Matheus Cunha joga todas as partidas e o Matheus Cunha é praticamente titular absoluto e tem vacilado em alguns jogos, sabe? Hoje não vou dizer que foi culpa dele no primeiro gol, que tem uma bola desviada ali do Pedro, o chute fora da área, mas, poxa, tem jogos de brasileiro que tem que testar esse Rossi, sabe? Eu acho que o Matheus Cunha não tá jogando um grande futebol assim para ser titular absoluto na meta do gol. Outros momentos sim, mas por agora, recentemente, nem tanto. Então por que não testar esse Rossi que veio do time da Argentina, sabe? Do Boca Juniors, se não me engano. Então, cara, são escolhas do São Paulo que não dá pra entender realmente, sabe? Não dá pra entender realmente. E esse Flamengo, coletivamente, individualmente, fica devendo muito, sabe? É um Flamengo que faz um jogo bom, um jogo que ele tá legal assim, e outros jogos muito abaixo, como esse de hoje, sabe? O outro contra o Botafogo foi legal. Esse de hoje foi terrível, sabe? Domingo, pode ser um jogo muito bom do Flamengo, um jogo razoável, o Flamengo consiga fazer uma vontade, ou pode ser um jogo que o Flamengo vai mal no campo. Então, é um Flamengo muito estável, um Flamengo que não consegue dar uma sequência, não consegue se encontrar em nenhum momento, sabe? E é muito preocupante isso, tudo que tá acontecendo no Flamengo, sabe? Acredito que pro time que tem uma final da Copa do Brasil batendo na porta, esse jogo de hoje foi para todo flamenguista, todo torcedor ficar bem, mas bem assustado mesmo com tudo que pode acontecer nessa final, que eu acredito que é a coisa mais importante que tem pro flamenguista até o final da temporada. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, dizer aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam dessa vitória do Atlético Paranaense, essa goleada, esse baile que foi do Furacão ali em Cariacica. E o Flamengo, foi realmente um absurdo perder desse jeito, um desrespeito pro torcedor, a galera que tava na arquibancada. O que vocês acharam? Deixe seu comentário aqui, faça sua inscrição no canal para fortalecer, para ajudar, deixar a curtida que é muito importante. É isso, rapaziada. Tamo junto!